Boa noite. Vamos dar início. Eu vou chamar a Rayana para fazer a live aqui conosco. Tô aguardando ver se entra mais gente, mas ela já vai entrar também para a gente dar início. Boa noite. Olha quem tá com a gente para a Leidiene. Tô aguardando aí a Rayana, que é a veterinária da Clínica Cultura Animal. Hoje a gente vai estar falando sobre o Abril Laranja, que é o mês da prevenção contra a crueldade animal. E a gente vai poder estar tirando algumas dúvidas com a veterinária que vai entrar com a gente logo mais. Boa noite. Obrigada, Lucas. Temos uma equipe maravilhosa que está cuidando desse projeto. Como eu falei aí anteriormente, estamos aguardando a veterinária Rayana para a gente estar falando um pouquinho sobre o mês que é contra a prevenção, ótimo, que é sobre a prevenção contra a crueldade animal. Logo, logo ela vai entrar aí e a gente vai estar tirando algumas dúvidas com ela. Manda para os amigos, para aquelas pessoas que não sabem muita coisa sobre o mundo animal e vai compartilhando essa live que vai ser bem legal. Ela já vai entrar aí para participar da live com a gente. Boa noite, Rayana, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Desculpa a demora, porque eu estava com problema técnico. Eu nunca fiz a live e não podia entrar. Tudo bem, bem-vinda. Vai ser ótimo te receber para a Obrigada. gente tirar muitas dúvidas com você. Essa é a Rayana, pessoal. Ela é da Cultura Animal, a clínica. Estou certa, Rayana? Certo. Isso aí. Ela que vai estar conosco agora. E eu já queria dar início, né, para a gente começar a falar sobre esse tema, essa temática tão importante. Então, Rayana, aproveitando essa deixa do Abril Laranja, que é o mês da prevenção à crueldade animal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha que leva os tutores a maltratarem seus pets. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Unifax pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante quanto esse, que é os maus tratos aos animais. A gente está aqui mais focando em pet, né, que é o animal de pequeno porte, mas não deixamos de pensar também nos maus tratos aos animais de grande porte e os animais de exóticos. E aí, obrigada pela oportunidade. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me interromper e perguntar para a gente não deixar passar a oportunidade de perguntar e acabar esquecendo da pergunta, né? Sobre o, É, sobre o Abril Laranja, ele é um tema muito importante porque a gente conscientiza os pets dos animais, os tutores dos pets, sobre o tratamento e os não maus tratos aos animais. Primeiro, eu gostaria de falar que
essa iniciativa do Abril Laranja surgiu pela Sociedade Americana de Proteção aos Animais, lá em 2006, quando eles lançaram a campanha lá e aí houve uma aceitação tão grande nos Estados Unidos que acabou expandindo por todos os países. E aí acabaram que escolheu o Abril Laranja para representar os maus tratos aos animais. Tá bom a câmera aí? Tá ótima. Pronto. E aí, não deixando de falar também que os maus tratos aos animais se tornou uma lei de crime número 9.605 desde fevereiro de 1998. E aí a pena de crime era 3 meses a 1 ano de repreensão, ou pagar multa, ou ficar preso, né? Só que ano passado, em setembro de 2020, houve uma melhora nessa lei e aí um ajuste nessa lei que aí aumentou, né, a pena de reclusão de 2 a 5 anos de pena. Então, lembrando que os maus tratos aos animais é um crime contra a sociedade. E quem pratica esse ato pode levar de 2 a 5 anos de prisão, pagar multa, fazer trabalhos sociais, de acordo ao ato que a pessoa infringe, né? E aí, vocês estão ouvindo bem? Aqui tá bom. Se o pessoal tiver com alguma dúvida aí, pode falar, tá, gente? Eu tô lendo aí o chat, qualquer coisa é só falar. Tá bom. Pronto. Aí, seguindo o raciocínio do Abril Laranja, é preciso conscientizar as pessoas que os maus tratos aos animais não é apenas aquela pessoa que bate no animal, que deixa o animal preso o tempo todo, sem acesso a um ambiente mais saudável com pessoas convivendo com o animal. Então, linkando um pouco Abril Laranja com. Desculpa, porque eu tomei gripado. Linkando um pouco Abril Laranja com o bem-estar animal. Bem-estar animal é quando você submete o animal a uma boa qualidade de vida, proporcionando todos os aspectos que o animal precisa, desde a nutrição, saúde e ambiente, para que o animal viva durante aquele período de vida dele o mais confortável possível. E aí o bem-estar animal, ele frisa que o animal, para viver dentro da definição de bem-estar animal, ele precisa estar livre dos 5 S's, que a gente chama de as 5 liberdades, que é a liberdade nutricional, que engloba o animal ter uma boa nutrição, livre de fome e sede. O próximo S é a liberdade sanitária, que o animal precisa estar livre de qualquer patologia ou doença que possa atingir o animal. E o dono é o maior responsável por isso, através de quê? Dando o melhor suporte que ele possa no momento para o animal, através dos vermífugos, ectoparasitas, remédios ectoparasitas para pulga e carrapato. As vacinações também estão inclusas dentro dessa linha da sanidade animal. O próximo S é a liberdade ambiental, que você submete o animal a um ambiente mais adequado para o tamanho, porte, raça, seja lá qual espécie seja. Você, desde quando pegou aquele animal para conviver, né, junto com sua família, porque hoje o animal hoje é um membro da família, ele não é mais apenas um animal como antes. Então, você tem que submeter o animal a um ambiente mais adequado possível para aquela porte, tamanho, raça, idade. A próxima liberdade é a liberdade comportamental, onde o animal ele precisa estar livre para ele expressar seus comportamentos naturais, que no caso do cão é latir, brincar, correr,
No caso do gato é miar, pular, caçar, que o gato é um animal caçador. E o próximo S, o próximo à liberdade é a liberdade psicológica, onde o animal tem que estar livre de sede, tem que estar livre de estresse e ansiedade. Isso engloba as 5 liberdades que está englobado dentro da definição de bem-estar animal. Então, para que o animal esteja livre do maus tratos aos animais, ele não precisa apenas sofrer uma agressão física. Basta ele estar livre das 5 liberdades que o bem-estar animal engloba. Então, a gente precisa ter mais consciência e os tutores, quando eu falo a gente, os tutores também, porque eu acabo sendo eu não tenho pet não, mas eu tenho um papagaio. Então, eu também sou a tutora de papagaio. Então, a gente tem que proporcionar o melhor possível para aquele animal que a gente decidiu ter. Bacana, adorei a forma que você esclareceu sobre a liberdade, né? E ainda dentro desse contexto do bem-estar animal, a gente já pode incluir aí a pandemia, porque com a pandemia do coronavírus no Brasil, eu notei, e acredito que todo mundo notou, que os animais ficaram meio excluídos, né? Porque ainda existe um tabu sobre a questão de o animal transmite ou não o Covid. Você pode responder isso para a gente? Olha, o animal não transmite o Covid, não há nada comprovado de que o animal ele é contaminado por aquele vírus e acaba transmitindo o vírus para a gente, ser humano. O que acontece é que o animal ele pode ser um vetor. Como é isso? O animal ele pode ter contato com a pessoa que esteja naquela fase infectante da doença e a pessoa acaba contaminando a superfície epitelial do animal, a pele, o pelo. E aí o animal, através dessa característica de carrear o vírus naquela superfície, pode transmitir à pessoa que pegar, consequentemente, logo de imediato aquele mesmo animal. Então, ele não transmite se infectando, ele pode ser um vetor, mas não é nada comprovado que ele pode ser um ser que se infecta com aquele mesmo vírus que a gente. O animal ele tem o coronavírus. Porém, o coronavírus do animal é diferente do da gente humano. E a espécie que o animal ele é contaminado atinge o trato gastrointestinal do animal. Então, eles têm manifestações gastrointestinais e a gente humano tem manifestações respiratórias. Então, pode ficar tranquilo que ele não pega a doença e transmite para a gente humano. Então, a questão é que a pessoa que pode ter a doença, que já esteja uma suspeita ou esteja já com a doença realmente já comprovada através de exames laboratoriais, evitar que pegue ao máximo um animal que tenha convívio com outros membros da família, né? Então, o correto é a pessoa ficar Uhum. isolado do animal por causa dessa característica. Muito interessante, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui, eu vou estar lendo. Hum. A live vai ficar salva? Vai, a live vai ficar salva. Nós também vamos disponibilizar essa live no nosso canal do YouTube, então ela vai ficar salva e vai ter várias opções para vocês assistirem. Tem uma outra pergunta para a Rayana. Por que castrar um animal? Achei interessante essa pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens, né, de castração em cães e gatos. Primeiro, a gente pensa assim, quando o tutor chega para a gente com o animal filhote, e aí a primeira pergunta que a gente faz quando o tutor já pensa em falar em botar o animal para cruzar ou castrar, a gente pergunta, você tem interesse em botar o animal para cruzar? Se não tem, bora castrar. Por quê? Porque a gente diminui a chance do animal ter patologias relacionadas ao trato reprodutivo. Qual dessas patologias podem a gente inibir com a castração? Existem dados que, quando castram uma fêmea, 90% de chance, antes do primeiro cio, ela tem 90% de chance de não ter tumor mamário, na glândula mamária. Eu acho que muita gente já viu essa patologia, porque é muito comum na clínica, principalmente em animais que foram castrados ou tardiamente ou não foram castrados. E aí o animal sofre muito, não é uma doença
não é tão cruel quanto em relação à saúde, mas ela é dolorosa, porque o tumor fica ali tomando aquela superfície abdominal do animal, toma todas as mamas, e aí tem casos que tem que retirar a cadeia mamária toda, e aí o animal acaba sentindo muita dor. É uma doença dolorosa. Travou tua internet, eu acho. Ah, Tá ouvindo? eu consigo te ouvir. Ah, pronto. É porque ficou travando aqui. E aí, em relação à fêmea, seguindo o raciocínio, além de evitar tumor de mama, pode-se evitar também uma piométria, que é uma infecção no útero. E aí, a gente só consegue curar a piométria com a castração. Então, mesmo que o animal não seja castrado e tenha uma piométria, ele precisa passar por uma castração. Só que já é uma castração, não é letiva, é patológica. Então, o animal já tem mais riscos de vida em relação a uma castração com um animal saudável. E geralmente uma piométria dá com o animal já ficando já sênior, que são animais idosos. É bem difícil a gente pegar uma piométria com animal novo. Seguindo o raciocínio, além de piometra, infecção no útero, tumor na mama, pode ter também tumor nos ovários. Então, na castração, a gente tira o ovário e o útero, então já elimina tanto o tumor no ovário como na mama e a piometra. A questão de tanto isso serve tanto para cadela como para gata, viu? A questão das doenças reprodutivas não, as doenças da castração, que evita com a castração. Em relação ao macho, a gente também evita as patologias do trato reprodutivo, que são os tumores no testículo, tanto no direito ou no esquerdo, ou em ambos. O animal pode desenvolver ou maligno ou benigno, e aí vai ter que optar por uma castração para o tratamento, quando se descobre logo de imediato, e também alterações prostáticas, tanto benignas como malignas. Então, você castrando, você evita que haja uma hiperplasia prostática e aí acaba ocorrendo uma castração no final para o tratamento também. E além do mais, existe a questão humanitária, né? De superpopulação de animais, animais que ficam fugindo, principalmente gato que foge por causa do cio, e aí volta para casa com presentinho com o pai. E aí nessas fugas eles podem sofrer, né, atos de violência, a pessoa que não gosta do animal vai lá dar um chute, atropela, dá veneno. Então acaba que você também evita que o animal fique saindo para a rua e possa chegar ou até sem vida, né, que às vezes é um animal encontrado sem vida por causa do envenenamento, ou acaba chegando, no caso de fêmea, da gata fêmea, ela pode chegar gestante. E aí o povo não sabe, aí o povo dá anticoncepcional, aí já leva a uma gestação complicada, aí já tem que fazer uma cesárea. Muitas vezes, quando o dono descobre, já está com os fetos mortos, e aí o animal sofre mais. Então, também evita dor e sofrimento animal, não apenas as patologias que a gente conhece reprodutivas. Muito interessante. A gente tem aqui mais duas perguntas, eu vou estar olhando. Olha que pergunta interessante. Hum. A Keila perguntou: animais podem ter problemas de respiração, como asma? Animais podem ter problemas de respiração? Pode, animal pode desenvolver problema respiratório como a gente humano. A gente tem casos de animais que têm alergia a ar-condicionado. Quando dorme em ar-condicionado, ele fica meio que espirrando, aí sai um pouco de secreção no nariz, ou então no ventilador. Tem animais, principalmente gato, às vezes, que quando vai para a rua e volta, pega gripe, volta saindo secreção, começa a espirrar, começa com sinais de espirro, né? Aí começa a sair secreção pelos nariz, e aí a gente tem que tratar, tem que levar no veterinário para a gente tratar. Então, assim, os animais, ele têm praticamente as mesmas patologias que a gente humano tem. Por isso a importância de qualquer sinal de diferente que você note no seu
animalzinho, desde que o não beber água, o não comer direito, uma tristeza naquele dia ali, alguma coisa que está acontecendo que não é normal. Então, se não tiver mudado nada na rotina da casa onde o animal vive, é bom ter uma orientação veterinária para saber se está tudo direitinho com a saúde do animal. Bacana. Deixa eu ler outra pergunta. Qual o peso ideal para um bichinho de estimação? Existe, né, essa média? Existe um peso ideal para os animais de estimação? Ó, não é que existe um peso ideal para animais de estimação, porque como animais variam entre tamanhos, raças e nutrição, então a gente não consegue estimar peso exato de, tipo, todo cachorro tem que ter um exemplo, 5 quilos para ser ideal, não. Depende da raça, do porte do animal e da nutrição que o animal recebe. Quando a gente costuma avaliar o peso ideal do animal, a gente faz a avaliação através da palpação e das costelas visualmente. Então, quando o animal está mostrando os arcos intercostais de forma nítida, com aquela fundura entre uma costela e outra, é sinal que o animal está com um estado de magreza e tem animal até caquético, né? Depende da situação, porque como a gente não tem aqui um animal para mostrar, aí não é bom falar exatamente que o animal está caquético para ninguém entender errado, mas a gente avalia Hum, através dos arcos intercostais, que são as costelas. Então, você avalia conforme, quanto mais você enxerga e mais está fundo entre uma costela e outra, mais o animal está magro. Quanto menos você enxerga. Quando está obeso, você não enxerga, né? Então, você só vê a gordura e vê o abdômen distendido, vê aquela gordura lateral. Então, o animal está obeso. Então, é entre essa faixa etária, entre essa faixa aí do enxergar e o palpar das costelas, o não palpar e o não enxergar as costelas. Só que existe um meio termo, né? Que é quando você palpa as costelas. É porque é meio complicado explicar a palpação falando. Mas é entre esse meio termo aí do magro e o obeso. entendi. Então, o correto, para quem está na dúvida, né, se seu animal está no peso ideal, o correto é sim levar num veterinário, numa clínica veterinária, para saber como está a saúde do seu bichinho. Isso. É, ainda sobre o contexto animais de estimação, você, na sua profissão de veterinária, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a sua visão sobre adoção e compras de animais de estimação. Por que adotar? Olha, eu não acho a venda de animais de estimação um ato de crueldade, como eu vejo gente falando. Então, assim, eu acho que é importante adotar sim, mas a questão do que leva as pessoas a comprarem um animal é porque a pessoa às vezes tem a necessidade, o desejo de ter aquela determinada raça. E a gente sabe que não existe animais de raça, e ainda mais quando você tem aquele desejo, eu quero um Golden. Você não acha para adoção, você só acha para compra. E aí você tem aquele desejo, aquela necessidade. De repente, o animal que você achou para adoção não atende a sua necessidade no momento e nem é, ela se encaixa na sua rotina. Porque quando você vai pegar um animal, desde que seja ou comprado ou adotado, você tem que avaliar primeiro se aquela raça ela é adequada para se encaixar na sua rotina, porque você não vai deixar de ter uma rotina de trabalho e estudos para quem estuda, por causa daquele animal inicialmente. Então, muita gente acaba que não leva em consideração o que aquela raça precisa, espaço, alimentação. Às vezes pega uma raça grande aí, acha filhote bonitinho e tal, quando vê a quantidade que come, o custo, porque é uma raça grande, gasta mais, acaba desistindo, ou dá o animal para qualquer pessoa e tal, o animal não é um objeto. Então acaba que você pode adotar sim, desde que seja uma adoção consciente, porque não adianta você adotar também só porque você está achando bonitinho, está na moda, todo mundo tem cachorro, eu quero ter um também. E a questão do compra.
desde que você compre com consciência, num local que realmente cuida das matrizes, não são qualquer canil, não são qualquer pessoa que vende animal na rua, que cuida realmente da matriz. A venda de animal, eu acho errado quando você pega e faz a fêmea de um objeto e só faz botar para reproduzir e não cuida, não dá um suporte básico que é promover o bem-estar do animal, que é dar uma nutrição correta, dar um intervalo entre uma gestação e outra, dar amor, dar carinho. Então não é só reproduzir o animal. Muita gente vende o animal que a gente vê na prática, assim, quando não é canil, é por causa que você, para ter aquele animal saudável, você tem um custo de medicamentos veterinários, exames periódicos. E aí, desde o que acontece, você tem aquele custo e aí você bota o animal para reproduzir. Ah, eu quero castrar, doutora, porque eu quero ter um filhinho dele. Porque eu quero. Minha mãe quer um filhinho, a gente quer deixar um animalzinho que seja dele aqui em casa e tal. Só que a gente vai vender para a gente tirar os custos e tal. Desde que você cuide das matrizes, não há erro nenhum. Então, eu atendo canil, inclusive a tutora do canil está aí na live participando, que ela cuida muito bem dos animais dela, o canil dela é praticamente dentro da casa dela, ela, tipo assim, a vida dela é cuidar dos cães. Então, eu não acho errado por causa que ela promove uma alimentação adequada para os animais, desde quando os animais precisam de uns exames periódicos, a gente está lá constante fazendo, animais todos vacinados, sem estar levando aquela criação apenas para o lado econômico, como as pessoas que acham que é errado pensa que é o lado econômico apenas. Então, desde que o canil seja responsável, registrado, todo cuidado, os animais, as matrizes, os pais, foram todos cuidados, bem alimentados, livre de qualquer crueldade, ele não está fazendo algo que seja crime, ao meu ver. Ao nosso ver aqui do Cultura Animal, a gente sempre frisa que o adotar também é importante quando a pessoa tem a oportunidade e quer adotar um animalzinho de estimação, é ótimo. A gente sempre posta animais para adoção, quando a gente tem algumas pessoas adotando, ô doutora, posta aí, adoção, responsável, porque não basta só você adotar, você tem que adotar com responsabilidade. O animal é um filho. O animal não é só um animal, o gato hoje não é só um gato. Antigamente, o gato, ele servia, né? O povo usava o gato para. Ah, eu quero um gato porque está tendo rato aqui em casa. Hoje o gato não quer nem saber de rato. Hoje o gato quer ficar na cama comigo. Verdade. Então, Tem um fechando nossa comentário aí vida. Hum. da Lana. Comprei o meu de um canil, muito responsável. Fui lá visitar, olhar os cuidados com as matrizes, tive essa preocupação. Bacana, Alana. Temos uma pergunta também da Geilza, e ela perguntou: qual o motivo dos olhos dos cães ter muita remela em excesso? Olha, isso aí é um sinal clínico que pode acontecer em qualquer doença viral, uma doença causada por ectoparasita, como carrapato, ou o ambiente do animal esteja com o ar muito com sujidade, né, poeira, e aí esteja causando irritação na mucosa ocular do animal. Então, assim, o recomendado é você levar o animal a um profissional que você tenha confiança para que façam exames e aí chegue a um diagnóstico comum. Por quê? O olho remelar com frequência não é normal, então o seu animal precisa de uma avaliação clínica mais de perto para que você tenha essa resposta aí melhor do que eu sem ver o animal. Posso lhe dar, eu só posso lhe dizer que seu animal precisa de uma atenção especial, porque não é normal isso acontecer. A Silvana deixa um comentário, uma pergunta, na verdade. Mas, de certa maneira, diminui a expectativa de vida do animal, né? Principalmente da fêmea ou não, tenho dúvidas sobre isso. Acho que ela quis dizer em relação à reprodução, né? Eu acho que foi isso.
Em relação à reprodução, não, o animal não diminui a expectativa de vida. É de expectativa de vida reprodutiva, sim, porque o animal, a fêmea, ela é igual à fêmea humana, né? Se ela viver 20 anos, ela não vai reproduzir 20 anos. Então, assim, você tem que dar o descanso entre uma gestação e outra. E se você cuidar do animal nutricionalmente de quando ele seja filhote, porque uma fase bem importante de uma boa nutrição é a fase filhote, quando o animal ele requer a maior quantidade de nutrientes necessários para o desenvolvimento de todo o corpo, né? Todas as funções. Então, nessa fase é quando o animal requer um maior aporte nutricional e desde então, desde que aquele animal seja destinado para a reprodução, precisa os cuidados necessários, que também é bom passar por um especialista nutricional para que seja feito tudo da maneira correta, certinho, sem prejudicar a saúde do animal. Tem mais uma pergunta aí da Ari Moreira, e ela perguntou: qual o procedimento para quem quer fazer castração em fêmea? Consulta, exames. A castração é aconselhada? Olha, em relação ao procedimento que deve ser feito para você que pensa em fazer uma castração em fêmea, a gente aqui do Cultura Animal, e acredito que seja mais ou menos o que ocorre em outros lugares também, o animal ele precisa passar por uma avaliação pré-cirúrgica. Essa avaliação pré-cirúrgica é como se fosse uma consulta, onde a gente avalia se o animal está saudável clinicamente, através de sinais clínicos que ele vem apresentar, que ele mostra que ele não esteja saudável, caso ele não esteja. Através de uma boa anamnese com o tutor, a gente faz umas perguntas, conversa com o tutor um pouquinho para tentar descobrir alguma coisa que esteja interferindo nessa saúde do animal. E nessa avaliação, a gente consegue também já fazer umas solicitações de exame de acordo à raça do animal, peso, idade, histórico, se o animal ele tem histórico de estar sempre no veterinário, fazendo exames periódicos ou não, idade, aí a gente, conforme, se já ficou doente alguma vez, qual doença, se toma algum remédio controlado, isso tudo a gente leva em consideração num exame, numa avaliação pré-cirúrgica, para qual exame a gente pode se atentar para pedir ao tutor fazer a solicitação e realizar no animal antes da castração. Aí, feito isso, a gente consegue avaliar os exames, ver se o animal está tudo saudável para ser submetido àquele procedimento cirúrgico e anestésico, porque não é só a cirurgia, tem anestesia também. Caso o animal esteja tudo ok, a gente encaminha o animal para a cirurgia. Marca a cirurgia, faz a cirurgia e aí depois explica o tutor direitinho o pós-operatório de acordo ao animal, raça, sexo. Acho que eu respondi, né? Obrigada. Tem mais uma pergunta aí da Diva Nick. Ela disse: boa noite, meu filho está assistindo a live comigo e está perguntando quais frutas pode dar aos animais ou não pode dar nenhuma. Oi, boa noite. Olha, no nosso Instagram, ele tem umas recomendações de quais frutas a gente pode dar ou não. Ele pode dar uma olhadinha, mas de antemão, é, pode sim dar frutas aos animais, não tem problema nenhum. A questão é que tem algumas frutas que não pode dar, tipo uva passas, que o animal intoxica, frutas cítricas demais. O animal que se alimente demais daquela fruta cítrica, ele pode vir a causar uma gastrite, que é uma inflamação na parede do trato do abdômen. Então, assim, você pode dar. Agora, desde que você dê com o horário correto ao animal, de acordo com a alimentação, porque toda fruta, além da comida, se você der em excesso, faz mal também à saúde do animal, porque tem fruta que é rica em potássio, em cálcio, em vitamina B. Então, tudo tem que ser balanceado de acordo à espécie do animal e de acordo o tamanho também, né? Porque cada animal ele come uma quantidade de acordo com o seu tamanho. Então pode dar fruta sim, desde que também não deixe de dar a ração para ser o animalzinho, porque a ração ela é completa nutricionalmente. A não ser que você dê uma ração, uma comida natural, tenha passado por um veterinário especialista em nutrição animal.
ele tenha prescrito toda a nutrição do seu animalzinho, e aí você siga aquela nutrição que supre todas as necessidades do animal, aí você pode dar a ração apenas natural, a comida natural, como tem gente aí que já optou por essa ideia de comida natural e tal, mas você pode dar sim. Obrigada. Temos mais uma pergunta aí da Silvana Souza. É possível remover mancha de queimadura da pele do cachorrinho? Resgatei um de rua que foi avaliado com queimadura de ácido, por ácido. Estou fazendo o tratamento, mas estou vendo poucos avanços. Alguma dica? Olha, em questão de queimadura por ácido no tecido epitelial do animal, ele não regenera a coloração totalmente. Então, o que pode tentar ser feito aí é tratamento a laser, que talvez clareie mais do que, eu não sei qual é o tratamento que você está fazendo, mas talvez seja o mais indicado, caso não seja esse. Em questão de animal que tenha sido sofrido aí pelo ácido, eu já atendi um animal que sofreu por alguém jogar um ácido nele que comeu a carne do animal toda. Foi um negócio muito doloroso, sabe, para a gente que viu. A gente teve que amputar a perna do paciente, mas no final deu tudo certo. Pronto. Temos mais uma pergunta da Alana. Doutora, com relação a lágrimas ácidas, quais são as dicas para prevenir e tratar? Ó, existe hoje no mercado algumas ações específicas que para aquela raça, tipo assim, existe, não estou aqui falando de marca, não quero falar de marca que não tem marca nenhuma me patrocinando, mas é só para dar um exemplo de ração royal para Shih Tzu, ração royal para Spitz alemão. Então essas ações existem específicas para tratar também, ajuda a tratar também a lágrima ácida, né, do animal. Então, você pode dar uma ração mais específica se seu animal sofre. E também, se for em excesso, eu aconselho e dou a dica de que você precisa passar pela oftalmologista, que aqui em Feira tem, que ela é uma profissional mais adequada para avaliar o pH do olho do seu cachorro, pressão, para ver se seu animal está saudável e é apenas a lágrima ácida mesmo, ou pode ter alguma patologia ali que você não esteja percebendo, mas que esteja causando essa alteração. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta, dessa vez é do Daniel, e ele pergunta: como acostumar o cachorro a comer ração? A minha mesmo, misturando a ração com outras comidas, ela não comia. Olha, isso aí é um dilema que a gente leva para. Por mais que a gente tente, tem animal que não, o dono não consegue de jeito nenhum botar para comer ração. A gente tenta, a gente explica. Não sei se o dono fica com um pouco de pena e acaba fugindo um pouco de tentar dar só ração para o animal, mas a dica que a gente sempre dá, ó, desde filhote, a gente tenta evitar, pede, né, para o dono tentar evitar ficar dando petisco, porque é nessa fase que o animal está aprendendo o que é certo, o que é errado, o que ele vai comer durante a vida dele. Então, assim, se você fica dando petisco nessa fase, o animal fica um pouco mal acostumado, e quando ele fica adulto, ele começa a dar trabalho em relação a isso. Então, assim, a gente tenta ao máximo falar, não, não, tente padronizar um horário. Sempre naquele horário você dá alimentação para o animal. Tente não ficar botando muito sachê junto com ração. Tipo assim, porque você dá o sachê para você agradar um pouco o animal, né? O que é normal. Só que tem animal que ele acostuma que naquele dia ele comeu com sachê e agora ele só quer com sachê. Então é meio complicado em relação a isso, porque depende de animal para animal, como ele foi criado desde filhote. Mas a dica que a gente dá é sempre dê a comida no mesmo horário. Tente não ficar mudando de ração sempre. Dê uma ração com a qualidade nutricional boa, porque ela tem um gosto melhor. Vai suprir melhor a nutrição do animal. Às vezes o animal come, o dono pensa que o animal está comendo pouco, mas não é, porque a ração ela supre a necessidade do animal. Então,
uma quantidade exagerada que ele comia antes naquela ração, é normal ele diminuir naquela outra ração que é melhor. Então tem que dosar todos esses aspectos para saber se está da forma correta o manejo do animal. Bacana, muito interessante. A Silvana trouxe mais uma pergunta. Minha cachorrinha só come da marca Premier. É normal ter alergia na troca? Toda vez que tento trocar, ela fica com dor de barriga. Ó, o que a gente sempre aconselha quando vai fazer uma troca de alimentação, seja ela úmida, seca ou misturada, é que você sempre faça a troca da ração de forma gradual. Como é essa troca de ração de forma gradual? Naquela que você bota 70% da ração que ele está acostumado a comer, 30% da outra ração que você quer passar que ele coma. Depois que passar a primeira semana, você coloca 50% de cada ração. Passando mais 3, 4 dias, você coloca 30% da ração mais velha, que ele já está acostumado a comer, e 70% da mais nova. E aí até você chegar no 100% da ração mais nova. Geralmente, quando a gente consegue fazer essa troca gradual, a gente não tem problema nenhum, o animal não apresenta diarreia. Existem também animais que não apresentam diarreia nenhuma, mesmo você fazendo a troca de imediata. Hoje deu uma e amanhã vai lá dar outra completamente sem misturar a ração. Então, você pode fazer dessa forma, é o mais indicado possível, fazer a troca gradual para ver se o seu animal realmente vai sentir uma diarreia ou não. Mas tem animais que não sentem nada. Agora, tem pacientes realmente que se você fizer a troca de uma vez, como já aconteceu em pacientes meus, ele apresentar diarreias realmente. Mas aí você faz o tratamento e o animal fica bom sem problemas. Mas o mais aconselhado é você fazer essa troca gradual. Interessante, obrigada. A Ari Moreira tem uma pergunta. Doutora, a senhora acha a castração de fêmea um procedimento de alto risco? Vi alguns relatos de morte, quero fazer, mas tenho muito medo. Olha, em primeiro lugar, todo procedimento cirúrgico e anestésico tem risco, mas ele não é alto risco. Ele é alto risco quando o animal está com alguma patologia que interfira durante o procedimento cirúrgico ou anestésico. Mas, assim, pelo menos na minha prática, né, que eu posso falar, não é um procedimento de alto risco, porque eu nunca perdi paciente em castração eletiva, nunca. Então, é um procedimento seguro, desde que a gente faça da forma que eu falei anteriormente, não sei se ela viu, mas é a forma que a gente vai avaliar o paciente clinicamente, fazer exames pré-operatórios, estando tudo normal, a gente submete ao paciente aquele procedimento. Dessa forma, o risco é mínimo, porque o risco cirúrgico e anestésico sempre existe, porque é igual a gente humano quando é submetido a uma cirurgia. O animal vai passar por um processo de perda de sangue, o que é normal, a quantidade mínima é normal, não pode ser uma quantidade exacerbada, não pode ter uma hemorragia, não pode ter uma parada cardíaca, respiratória. Isso sim é que vem comprometer o procedimento, mas de antemão é um procedimento que não bastante grave, como ela está pensando, de risco, porque o que a gente vê na prática e na rotina não é isso. Se a média de castração que a gente faz no mês é em torno de 20 castrações fêmea e a gente não perde nenhuma castração, nenhuma fêmea se a gente faz da forma correta, com os exames tudo certinho, com a idade boa para a castração, sem o animal estar idoso, estar obeso. Então, por isso que é importante o animal ser castrado o mais cedo possível, para que o animal não venha a ter obesidade, problema respiratório, cardíaco. Interessante. Ela, inclusive, disse que vai fazer uma consulta com a senhora. Hã? Temos outra pergunta da Andréa Mascarenhas. Qual a ração mais indicada para Shih Tzu? Eu dou a Golden, está correto? É como eu venho falando, e assim, eu não estou aqui para frisar a marca.
Mas o que a gente tem que levar em consideração quando a gente dá uma alimentação para o animal é aquele animal, ele tem uma rotina de fazer exercícios, caminhar, correr ou só dorme. Qual o metabolismo do meu animal? Ele é acelerado, ele é lento, ele é um animal que fica mais quieto em casa, ele é muito caseiro, ele não sai. Eu tenho uma rotina de trabalho, eu saio de manhã, chego de noite. Então, assim, a alimentação é de acordo ao metabolismo e rotina do paciente. Então, se ele é um animal que depende da idade também, né, a ração, porque uma ração de filhote já é mais concentrada do que uma ração de adultos, ela supre melhor a necessidade. Então, eu não tenho como te dizer se é correto, eu só tenho como te dizer que não é uma ração ruim. Eu tenho pacientes que comem ela e não são pacientes que têm patologias frequentes por causa de nutrição. Então, se seu animal está saudável nutricionalmente, você leva, faz exame periódicos e não tem nada, está com peso ideal para o metabolismo dele, é uma ração adequada. Obrigada. A arroba Petal Lilac disse: Doutora Rayana já castrou vários dogs meus, sem nenhum problema. Muito bom receber esse feedback aí. Quando a gente convidou a Rayana e a Clínica Cultura, já tínhamos um feedback muito bom dessa clínica. Inclusive, muito obrigada mais uma vez, doutora Rayana. Muito obrigado vocês também pela oportunidade. Precisamos, estamos aqui. Obrigada às pessoas A que estão aqui. Silvana mandou outra pergunta. Resgatei uma cadelinha prenha. Quanto tempo depois do parto posso fazer a castração? E em quanto tempo seca o leite? Olha, a questão de quanto tempo depois do parto você deve fazer a castração. O mais indicado para o desmame do animal, dos filhotes no caso, é a partir de 45 dias de vida. Então, a partir desses 45 dias de vida, o animal já se recompondo do seu aporte nutricional do seu aporte nutricional, o animal já pode ser encaminhado para fazer exames depois do desmame, e dando tudo ok, ele pode ser castrado sem problema nenhum, desde que durante aquele período de amamentação você dê uma alimentação mais rica em proteína e um suporte nutricional melhor para aquele animal, porque você tem que pensar que ele não é só um, é ele e mais os filhos deles. Então, ele precisa comer uma quantidade que supra a necessidade dele e a necessidade do leite materno. Então, ele tem que comer uma quantidade maior do que o normal, ser suprido nutricionalmente melhor. E a questão do secar o leite, quando o animal ele começa, os filhotes a serem desmamados, automaticamente a fêmea ela começa a secar o leite porque o desmame ocorreu da forma correta. Que é a partir de 35 a 45 dias você começa a desmamar. E aí o organismo do animal ele entende que não há mais necessidade daquela amamentação e aí acaba que o leite vai secando. Existem fêmeas que acaba que precisa tomar um medicamento que a gente estimule a secagem do leite, inibe a produção de leite, no caso, e aí o animal começa a secar o leite. Mas isso se for uma fêmea que esteja com muita produção de leite, os filhotes não mamou muito, não está mamando muito, e aí a mama começa a ter inflamação, e aí causa uma mastite, e aí você tem que entrar com medicamento. Mas fora isso, o animal com 35 a 45 dias de vida já começa a desmamar os filhotes e a secar o leite. Interessante, obrigada. A Proleidiene colocou aí um comentário. Foram informações maravilhosas, muito bom. Obrigada. Quem tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Estamos chegando aí a quase 1 hora de live. Eu acredito que a maioria aqui dos estudantes vai ter aula daqui a pouco. E então, doutora Rayana, para a gente estar encerrando isso aí, a live foi maravilhosa, mas para a gente encerrar em grande estilo, eu queria que a senhora deixasse algumas dicas de cuidados, né,
essenciais com os pets agora em casa, agora que os tutores estão mais em casa, tem esse risco do coronavírus. Eu queria que a senhora deixasse aí algumas dicas para a gente e para a gente sempre estar aprendendo mais. Pronto. Em relação às dicas, em relação à pandemia que a gente está passando aí, o que mais afetou os pets foi a questão da rotina dos tutores. Os pets costumavam ficar mais tempo sozinhos ou com menos pessoas dentro do ambiente em que eles vivem, e aí com essa pandemia, mais gente confinada, mais gente sem trabalhar, e aí acabou que os animais passou a conviver com mais barulhos, o que leva a estresse, porque os animais eles sofrem com estresse, principalmente o gato, quando ele está com a rotina de estar ali sozinho, o dono trabalhando, e você passa mais tempo a conviver dentro de casa, o gato ele se incomoda mais, ele se estressa mais. Então, a principal dica é você tentar manter um ambiente com o menor ruído, estresse e ansiedade possível para seus pets, porque os bichinhos também sofrem de ansiedade, sofrem de estresse, e ele é acostumado com aquela rotina da gente do passado, e a gente agora vive uma nova rotina, e aí a gente precisa se atentar que nosso pet precisa de uma atenção especial em relação a isso, e em questão da rotina. Esse foi o que mais a gente vê que interferiu mais na rotina do paciente. Por quê? A questão da alimentação, ingestão de água, saúde, as pessoas começaram a cuidar melhor, porque passou a conviver mais com o seu pet, passou a notar melhor o comportamento do seu pet, viu melhor quando ele está realmente precisando de uma interferência médica. E aí, a questão dessa. Então, é uma faca de dois gumes, né? Você acaba que interfere no estresse do animal, na rotina do animal, mas você acaba que ajudando porque você passou a conhecer melhor seu animal. Muita gente chegava em casa de noite, cansado, não curtia muito seu animal. Hoje sabe melhor como ele se comporta durante o dia. Eu tenho pessoas que colocaram câmera na casa antes para ver como era que seu pet ficava durante o dia e tal. Hoje tem a oportunidade de não precisar mais acompanhar o pet pela câmera, acompanha presencial, com convívio diário, que é o melhor para o animal. Então, assim, a melhor dica é essa: você viver da melhor forma possível, dividindo o espaço com o seu pet, né? Porque o pet, ele também é um membro da família, então ele também tem o espaço dele, ele também precisa do tempo dele para tudo, assim como a gente. Então, a gente precisou, nessa pandemia, reorganizar nosso espaço e tempo dentro de casa e dividir com todos os membros da família que passou a ficar mais tempo em casa. É verdade. Mais uma vez, eu acho que essa live foi muito completa, trouxe muita luz, né, para nós acerca desse assunto. E queria ficar aqui mais tempo, tirando mais dúvidas. Muito obrigada pelo esclarecimento, por ter deixado informações muito essenciais para a gente aí. Eu e o pessoal, todo o pessoal do SEI, somos muito gratos pela sua participação, viu? Obrigado vocês também pela oportunidade. Precisando da gente, qualquer coisa é só contar, aparecer no Cultura Animal, a gente está disponível, o que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. E precisando é só chamar. Obrigada a todos que participaram da live, pelas participações, pelas perguntas. Não deixando de pedir para seguir a gente no Cultura Animal. Lá tem dicas importantes de alimentação saudável, alimentação mais natural, exercício, você se exercitar com seu pet, alimentação através de frutas, como foi perguntado. Então, assim, é bom seguir a gente lá que vocês vão ter algumas dicas importantes em relação à castração, profilaxia dentária e muito mais. Temos aí alguns comentários já. Esclarecimentos muito bons, parabéns. Proleide, bastante esclarecedora, excelente, obrigada por compartilhar conhecimento conosco. Keila, amei. Só elogios aí, hein, doutora Rayana. Eu vou estar deixando aí mais uma vez o arroba da clínica para o pessoal estar conhecendo, seguindo. E é isso, todos amaram, o feedback foi muito bom. Não sei o que seria da gente fazendo live sem nossas pessoas dali prestigiando, né? Então, o maior
Sucesso é nossos prestigiadores, né, que tá aí só dando um apoio para a gente e fazendo de tudo para que a gente consiga chegar mais para frente. Aula massa. É isso, gente. A gente está encerrando aqui agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com o Instagram da clínica, @cultura animal, e vocês podem estar tirando dúvida com eles. Vão estar conhecendo essa página, dividindo conhecimento e compartilhem também para quem vocês conhecem que tem animal em casa. Compartilhe e divulgue essa clínica aí que vocês já viram, né? Que a profissional é excelente. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite, boa aula a todos.